Vamos analisar um pouco o comentário de Sua Excelência, Senhor João Lourenço, presidente da República, que já falou muitas coisas à toa no discurso que ele teve hoje lá no Burrão Político do MPLA. O senhor João Lourenço falou muita baboseira, muita besteira, muita porcaria que sai da boca daquele mais velho tonto. João Lourenço fala muito à toa. Isso fica mesmo assim. Análise do discurso do senhor, porque ele não é presidente, ele foi eleito por eleição fraudulenta. João Lourenço não tem legitimidade para começar a chamar de presidente. Análise do discurso do senhor João Lourenço. Deixa eu ver aqui no Burreu Político. Burreal Político. Presidente Deng Xiaoping. Senhor João Lourenço Deng Xiaoping. Vou ver aqui se convido algumas pessoas para ajudar a analisar aqui alguns pontos naquilo que diz respeito à análise do senhor João Lourenço. Deixa eu ver aqui se o Nuno vai alinhar ou não. A ideia. Vou pegar aqui o discurso de Sua Excelência, senhor João Lourenço. Ele disse aqui que esse combate à corrupção que ele está a fazer aqui em 2 anos, o partido dele, ou seja, o senhor Agostinho Neto e o senhor José Eduardo de Santos não conseguiram fazer isso em 43 anos. E ele fez isso em apenas 2 anos. Quer dizer, ele é muito forte, ele é muito mau. E ele fala aqui, por exemplo, tenta se vitimar, fazer aqui um discurso de vítima, alegando que criou canais de diálogo que estão abertos para todos, sobretudo para os líderes partidários, que novamente aqui torna-se contraditório o próprio senhor presidente da República. Já tem aqui um dos meus convidados, alguém que está sempre aqui comigo e que vai ser sem som. Dizem que não está sem som. Conseguem me ouvir agora? Esse meu microfone é muito complicado. Alguém consegue me ouvir? Nuno, consegues me ouvir? Já sei. Deve estar muito baixo aqui. Nuno, consegues me ouvir? Nuno. Perfeitamente. Perfeitamente. Só não sei se ali. Eu estou a ouvir, estou a ouvir. Eu estou a ouvir, estou a ouvir. Sabes, estava aqui a ler aqui o discurso do senhor João Lourenço, que diz que atualmente, ou seja, que na sua governação, os canais de diálogos estão abertos a todos, sobretudo para os líderes partidários que têm no hemiciclo do parlamento. E fala aqui das transmissões em direito das transmissões em direito que se fazem no parlamento e ainda considera que a arena perfeita para exprimir livremente a comunicação social, o Conselho da República. Eu notei aqui muitas contradições no discurso do senhor João Lourenço, sobretudo nesses aspectos. E há coisas que passam assim, tipo, de forma despercebida. Veja, o Ismael Mateus é conselheiro do presidente, né? O Ismael Mateus está constantemente nas redes sociais a tocar num assunto das autarquias. Por que, é que ele vai tocar sempre nesse assunto das autarquias? Porque o senhor João Lourenço tem ouvidos de mercador, não consegue ouvir até o seu próprio conselheiro. E o Ismael Mateus não é a única pessoa que toca nesse assunto e é conselheiro dele. Por exemplo, o senhor, aquele que foi da ADRA, Fernando Pacheco, faz a mesma coisa. Pacheco, não. Sobre essas matérias, eles vão, tipo, como o João Lourenço não lhes ouve, eles preferem ir falar, por exemplo, discutir nas redes sociais. Olha, Nuno, como o pessoal diz que não está a me ouvir, eu vou tentar criar as condições técnicas e você tenta fazer uma análise dessa matéria, yeah?
sobre o discurso dele, o que é que achas do nosso ditador, o nosso Deng Xiaoping? Agora, só não sei se eu estou a ser ouvido como deve ser, né? Mas em relação ao discurso do presidente do MPLA, que também é, ao mesmo tempo, como tem sido modelo em Angola há já quase 45 anos, também é, como dizia, presidente da República. Em princípio, e a princípio, o presidente não trouxe nada de novo, o presidente do MPLA, o que significa que, em termos de novidade, em termos de um discurso que traga elementos que permitam ao cidadão, à cidadã deste país, olhar para a visão do partido no poder numa perspectiva de busca de soluções para a situação atual em que o país se encontra. Não houve, como dizia, nada de novo a esse respeito. O presidente da República fez algumas considerações bastante genéricas, muito para o que nós chamamos como lugar comum. Agora, é evidente que foi uma oportunidade em que o presidente da República, mais uma vez, disse ou fez declarações que, evidentemente, não alteram o facto bastante evidente até a quem está no seu partido, até a quem lhe aconselha, inclusive. E este facto prende-se com o que vivemos atualmente, com a realidade trágica que temos estado a viver nos últimos anos, que evidencia de forma bastante imbatível este estado de calamidade social, econômica ou financeira que, evidentemente, tem nos afetado e já estamos no 6º ano dessa tragédia. É evidente que numa altura como essa, em que, além dos problemas decorrentes da crise econômico-financeira, que já vem desde 2014 e cujas ondas de choque começaram a fazer-se sentir em 2015, vivemos uma situação de pandemia mundial e que obrigou o governo de Angola, presidido pelo presidente da República e também presidente do MPLA, a tomar medidas no sentido de que Angola não fosse fustigada, por assim dizer, pelo vírus. No entanto, ao contrário do que poderiam alguns observadores afirmar a respeito do que o presidente disse, não há, nas palavras do presidente, se quisermos falar em termos nacionais e mesmo em termos partidários, algo que, como disse e repito, dê alguma luz para os cidadãos desse país sobre soluções para a crise em que o país se encontra, sobre caminhos que devem ser traçados para que, de facto, consigamos sair do marasmo em que estamos. Bom, depois temos aquele problema do discurso vazio, que dá a entender que o presidente da República anda distraído, quer dizer, e até se não anda distraído, e se além de não estar distraído, o presidente da República possivelmente não faz um esforço de se integrar mais e melhor da realidade do país, mas, de qualquer maneira, independentemente disso, não temos como cair nessa argumentação bastante frágil. E o balanço que eu posso fazer do discurso do presidente, um discurso que, evidentemente, mesmo a nível partidário,
não traz nada de novo, confirma aquilo que é a agenda do MPLA em matéria de gestão do país. O MPLA não se espera mesmo nada de novo para o avanço desse país. Em termos gerais, Nuno, deixa só colocar uma questão. Genérica, é o que eu tenho a dizer, né? Sem entrar exatamente nos pontos. Olha, há uma parte aqui do discurso dele que ele diz assim: no entanto, isto nada tem a ver com a disputa política entre as forças políticas e o direito de uns fazerem oposição ao poder nos termos da lei e da ética política. Veja que ele está a falar de ética política. Não sei se o senhor sabe mesmo o que é ética política. Ele diz aqui que o leque de oportunidades de diálogo é bastante vasto. Depois tem aqui uma parte onde diz que o que não nos parece se coordenar com a sociedade pacífica que estamos juntos a construir. Ou seja, fala de insulto verbal contra o adversário. Isso me parece demasiadamente ridículo quando tem sido os serviços de inteligência, que é um braço dele, que são a polícia secreta do senhor João Lourenço, que costumam a promover calúnias, difamação contra líderes da oposição. Temos o exemplo do Adalberto Costa Júnior, que tem sido vítima desses serviços de inteligência, e muitos ativistas, eles várias vezes já fizeram publicações a dizerem que o ativista X fez isso. E é mesmo o senhor João Lourenço, sem vergonha na sua cara, a vir aqui publicamente a dizer, a falar de ética, a falar de calúnia verbal e a fazer uma demonstração que não sabe aquilo que fala. Há um assunto aqui que eu acho que é muito importante, que nós devemos discutir, sobre a questão do PIM, do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. O que é que gostarias de comentar relativamente a isso? Porque ela aqui vem elogiar o PIM quando... de forma objetiva. Tenho três pontos sobre o PIN. Né? Vamos começar pela designação. Primeiro ponto, designação do PIN, né? Programa Integrado de Intervenção nos Municípios. O PIN representa, na verdade, uma manifestação de desespero do MPLA diante de um contexto em que o país, de uma ou de outra forma, ainda que a passo de camaleão, caminha para a implementação das autarquias. E, de acordo com o nosso modelo constitucional, e mesmo de acordo com aquilo que o pacote legislativo ainda em processo de criação diz, tudo indica que nós vamos ter uma autarcização dos municípios. E alguns municípios, por serem muito extensos, como é o caso de alguns municípios do Mochico, alguns municípios do Cubango, dada a sua extensão, poderão albergar, segundo essas projeções, 2 ou mais autarquias. Né? Vamos ver. No entanto, o problema é que o MPLA percebeu, e isto não deve ser novidade para ninguém, que a implementação das autarquias de forma, no espaço de 2, 3 anos, a curto prazo, seria um desastre político para si, porque efetivamente a municipalização do desenvolvimento em Angola é uma miragem. Nós não temos em Angola um modelo de desenvolvimento que tenha o município como unidade ou célula a partir da qual as sociedades se desenvolvem. O MPLA viu a necessidade, então, de fazer alguns investimentos pontuais, algumas intervenções pontuais, através do seu governo, para cumprir 2 objetivos. Primeiro, fazer a cabeça, ou seja, criar um estado psicológico junto dos cidadãos, a traduzir aquela sensação de que, efetivamente, em sede de autarquias, o MPLA teria um bom desempenho, porque se atualmente, com o governo central, com o atual modelo centralizado, o MPLA consegue construir escolas num curto espaço de tempo,
e em localidades que pareciam esquecidas e tal, então nas autarquias isso poderá ocorrer a um nível superior, caso o MPLA ganhe nessas autarquias, ou seja, em cada uma das autarquias que virão a ser criadas. Depois, com a implementação do PIN, há um outro objetivo, que é exatamente, ali nos municípios onde a UNITA e eventualmente outros partidos têm muita força, conseguir que os respectivos eleitores, os munícipes eleitores, os futuros eleitores, quando digo futuros eleitores, falo no quadro autárquico, poderem de facto mudar de posição, mudar de direção e projetarem a sua preferência para o MPLA. Né? Então, temos essa questão. A outra questão prende-se evidentemente com aquilo que eu tenho estado a chamar a atenção há muito tempo, que é o problema do governo ou da governação baseada no paliativismo, no improviso e tal. Não é? Porque em condições normais, nós nem sequer estaríamos a discutir se as autarquias em sede de geografia devem ou não devem ser implementadas em Angola de forma paralela, ou seja, de uma só vez, ao contrário do que o MPLA tem estado a dizer em relação à sua tese de que as autarquias devem ser implementadas de forma gradual, seguindo um modelo que seguramente não é o melhor, aliás, é dos piores de África e do mundo, que é o modelo moçambicano, em que, depois de 20 anos de implementação das autarquias em regime de gradualismo, vemos um país mais desigual, um Moçambique mais desigual, onde, evidentemente, essa desigualdade propositadamente criada pela Frelimo, não é, pelo governo, ou pelos sucessivos governos da Frelimo, é favorável às estratégias da Frelimo de se manter no poder. Aliás, a Frelimo, como nós sabemos, é a irmã gêmea do MPLA, são da mesma escola, político-ideológica, as táticas, as práticas, as estratégias de se manter no poder são as mesmas. Esses dois partidos têm uma característica interessante. Em nome da manutenção do poder, conseguiram manter Angola e Moçambique num estado de atraso que é extremamente gritante e que fica muito evidente sem precisar que a pessoa tenha experiência de países que são países. Né? Finalmente, o PIN, infelizmente, virou um novo mecanismo para o roubo, um novo mecanismo para a elevação, por assim dizer, a um outro nível da mamata que nós temos estado a ver Angola sofrendo, sobretudo nos últimos 25 anos, com particular incidência a partir do momento em que Angola alcança a paz e passa a ter um crescimento econômico bastante elevado e que permitiu naturalmente a arrecadação de acordo com dados pesquisados, de aproximadamente 300 mil milhões de dólares produzidos só com o petróleo. Não é? Nós temos visto situações bastante graves que, em condições normais, levariam as instituições competentes a tomar medidas, em que uma escola de 12 salas de aula, de 7 salas de aula, algo assim, custa, por exemplo, 400 milhões, 500 milhões. Quer dizer, e outra situação grave é que, além das obras não terem a qualidade estrutural adequada que garanta a sua duração dentro dos padrões minimamente aceitos de engenharia e não só, nós temos a situação absurdíssima em que quem projeta e constrói e faz a obra é o mesmo que faz a fiscalização. E é claro que alguém dirá, mas como? Como assim se até há placas em que nota-se claramente que o construtor chama-se A e o fiscalizador chama-se B? Isto não quer dizer
que só pela designação tenhamos duas entidades diferentes e que, através do dissenso necessário para termos uma obra adequada, possamos então ter como garantida, digamos assim, uma obra ou uma série de obras que tenham qualidade adequada, ou tal como previsto a nível do Orçamento Geral do Estado e do tal Programa de Investimentos Públicos. O que nós temos é que os donos dessas empresas, da construtora e da fiscalizadora, são os mesmos. Os nomes é que são diferentes. Aliás, há casos até caricatos em que o nome é o mesmo, não é? Quer dizer, nem sequer se dão ao trabalho de esconder o nome, esconder essa realidade tragicômica em que o construtor é também, simultaneamente, o fiscalizador. Portanto, para reiterar, o PIN representa uma intervenção desesperada do governo, do MPLA, para conseguir criar condições políticas e psicológicas ou político-psicológicas para conseguir, então, melhorar a sua posição, a sua imagem junto dos munícipes e, naturalmente, isso se traduzir em garantia de votos para, digamos, as próximas eleições, as eleições autárquicas que se aproximam, não é? E depois temos, naturalmente, aquele problema, o outro aspecto problemático que se prende com o PIN, com o facto de o PIN, o Programa Integrado de Intervenção dos Municípios, ser efetivamente, dentro daquilo que é a nossa perspectiva crítica da situação, um novo instrumento para fazer roubalheira, para roubar dinheiro, de dinheiro público, porque efetivamente uma escola dificilmente custará, uma escola de 12 salas dificilmente custará 500 milhões. Há claramente uma sobrefaturação escandalosa que visa subtrair dinheiro do erário e é claro que, evidentemente, em condições normais, mecanismos de verificação já teriam sido acionados para o efeito, mas infelizmente nós não temos isso. O que nós temos, antes pelo contrário, é exatamente esse estado de deixar andar que, dia após dia, torna o nosso país cada vez mais anedótico, porque de facto não vemos esse reforço ou esse processo em que novos esquemas, ou esquemas antigos, mas agora renovados para desvio de dinheiro, sejam efetivamente travados ou são travados pelas instituições de competentes, a fim de que se ponha fim, então, a esse uso do Estado como fonte de enriquecimento de quem efetivamente tem o poder político, de quem ocupa o cadeirão do poder político. Agora, em relação ao aspecto relacionado com o presidente do MPLA, que também é presidente do partido, falou sobre clima político. Nós sabemos claramente que não se esperava outra coisa, não se esperava que de João Lourenço um outro discurso, senão aquele discurso falacioso, aquele discurso que dá a entender que as situações anómalas que têm estado a ocorrer a nível do país, nomeadamente esse esforço bastante eficiente, diga-se, de combater os líderes do partido, dos partidos na oposição, ao mesmo tempo em que se verifica uma politização, uma instrumentalização verdadeiramente escandalosa dos tribunais para a realização de fins políticos, nota-se também, mais do que isto, uma desorientação total do governo, que evidentemente traduz então essa falta de agenda
por parte do MPLA, eu até diria, né, essa espécie de essa direção completamente errada em que se encontra efetivamente o país, e que dia após dia vai revelando que toda a promessa política feita durante a pré-campanha, durante a campanha, e mesmo pouco depois do presidente ter tomado posse, em relação a combater a corrupção, a combater o saque do erário, combater a impunidade e outros males que levaram Angola à situação em que se encontra, todo esse discurso não passa efetivamente de uma falácia. O país claramente, através das suas condições, dá sinais de que não podemos nem que estivéssemos a brincar, a afirmar que o país está no bom rumo, que o país tem rumo, como tem sido dito pelo MPLA. O discurso do Presidente da República o discurso feito hoje é mais um sinal daquilo que tem o Estado pessoalmente a dizer, de que com o MPLA Angola não irá a lado nenhum. Ao MPLA, e faço questão sempre de repetir isto, ao MPLA interessa apenas o poder, o MPLA está no poder pelo poder, o MPLA já demonstrou que o poder é a principal motivação, a maior motivação. Para o MPLA, primeiro é o poder, segundo é o poder, terceiro é o poder, e na 300ª posição, eventualmente, é o povo que vem, digamos, assim, a merecer essa atenção no que diz respeito, evidentemente, à questão da governação. E enquanto o MPLA continuar com esse paradigma político, nós nunca vamos ter o país numa direção adequada, nunca acertada, melhor dizendo, nunca vamos ter o país dentro dos carris necessários para ser um país normal, organizado e, naturalmente, a caminhar a passos largos para o desenvolvimento e o estabelecimento, de facto, tal como disse Agostinho Neto na proclamação da independência, o estabelecimento de um estado de justiça social, em que as pessoas efetivamente vivam em condições sociais razoavelmente boas, que lhes protejam, porque nós sabemos que a situação em que se encontra a grande parte da população, marcada por uma pobreza agreste, por uma miséria que não temos como até nomear, é uma situação que representa a violação da dignidade dessas pessoas. E a verdade escandalosa é que a maior parte da população angolana vive nessa situação de pobreza indescritível, e essa população precisa, espera todos os dias por soluções para que efetivamente esses problemas básicos, o acesso aos bens básicos, sejam efetivamente resolvidos pelo governo. Chega até a ser, de certa forma, cansativo, mas eu, como entendo que para a causa do país temos de ser mesmo, insistentes, não temos como. Nós temos mesmo que fazer as pessoas perceberem que o país, enquanto o MPLA estiver no poder, Angola não irá a lado nenhum. Olhemos para o passado, de 1975 até 2020, ou se quisermos até 2015. E daí começamos a avaliar de forma crítica o país de 2015, a altura em que completou 40 anos de independência, a 2020, ano em que o país completa o 45º aniversário da sua independência. É evidente que não podemos, se quisermos ser honestos, fazer um balanço positivo. E por arrasto, o desempenho do presidente também entra nisso. O PIN, para terminar, não representa
o galgar da Angola para uma direção que realmente a coloque no patamar de um país normal, organizado, funcional e a caminhar para um país para todos e não apenas para alguns, como tem sido regra ao longo desses longos 45 anos de muita desgovernação. Yeah. Olá, eu gostaria de partilhar aqui algumas informações. Não sei se você está a par dessa situação. Estou a tentar fazer aqui uma análise, uma comparação de como é que funcionam os regimes autoritários ou como é que funcionaram esses regimes autoritários desde o tempo do Hitler, do tempo do Mussolini, do tempo do Salazar, do tempo do Franco, em que havia uma tendência a não poder o mic pode o mic ligado ao mesmo tempo. Não entendi a questão, não entendi a questão. Malcolm Cholani diz que não podem o mic ligado ao mesmo tempo. O que é que queria dizer com isto? Tenta explicar. Não conseguem me ouvir? Nuno, você consegue ouvir-me? Consegues me ouvir, Nuno? Eu estou a ouvir perfeitamente. Eu estou a ouvir perfeitamente. O pessoal está sempre a dizer que não estão a ouvir-me, não sei o que é que se passa. Eu acho que se desligar do meu microfone Ok. facilita. Enquanto Diz, tá bom. Diz que eco. Será que continua, Malcolm? Escreve agora mesmo para ver se podemos avançar ou não. Continua a sair o eco? Malcolm, estou à espera do seu comentário. Continua a sair o eco? Esperando o seu comentário para ver se avançamos ou não. Estamos aqui a fazer análise do discurso do senhor João Lourenço. Ok, diz que está bom agora. Estamos a fazer aqui análise do discurso do senhor João Lourenço e ocorreu-me aqui algo que eu tenho pesquisado relativamente aos regimes autoritários e totalitários. E eu gostaria que vocês analisassem comigo este assunto. O senhor João Lourenço, no início da sua governação, nos primeiros anos, isso é, no ano passado, decidiu lançar um concurso público para a quarta operadora. E esta operadora calhou com, ou seja, o concurso foi vencido por uma operadora ligada a generais próximos ao senhor João Lourenço e próximo, bem, pessoas que estão lá no controle do burrão político do Comitê Central do MPLA. Este é um aspecto. Depois de muita confusão nas redes sociais, as pessoas ficaram aqui a fazer comentários daqui e dali, o senhor João Lourenço decidiu recuar e lançaram novamente o concurso e depois uma outra empresa foi consagrada como a vencedora deste concurso. O que eu gostaria de partilhar com vocês é que tipo de empresa é esta? Em que país está representado? A empresa que venceu o concurso só está representado nos países onde há regime de ditadura. Está no Congo Democrático, está na Gâmbia, está na Serra Leoa. Essa empresa aí, Africa Cell, não sei o quê, não está num país como África do Sul, não está num país como Cabo Verde, não está num país como... Num país onde existe um regime de democracia. Por quê? Por que que ele optou por isso? Porque há uma tendência do senhor João Lourenço e toda aquela sua gentalha dos Miala de ter o controle da comunicação social. Vejam o arrestamento que ele fez recentemente da Mídia Nova, da TV Palanca ou Palanca TV, uma coisa dessa. E outra coisa que tem que ser ligado a isso é a forma eficaz, como é que eles conseguiram ter o controle, o controle das ações da Unitel, aquela discussão que a Unitel anteriormente estava na responsabilidade da Isabel dos Santos. Há uma tendência do senhor João Lourenço ter o controle dos meios de comunicação. Agora, por exemplo, tínhamos o Salu Gonçalves
na TV Zimbo, no programa Fala Angola. Fizeram todos os possíveis para afastar o indivíduo. Por quê? Porque estavam a ver que aquele programa cativava muito as pessoas ficavam lá a ver os problemas que estão. E o Nuno já disse, com o MPLA no poder, nós não vamos ter mudanças nenhuma. E as pessoas precisam já se definir, não vamos aqui começar a ficar no muro, a começar a esperar que o João Lourenço te dá um cargo ou te chama para te promover ou para ter... Não! O João Lourenço não é uma pessoa séria e ele já mostrou mais do que 1001 vezes. Estamos a falar de autarquias, ele não está a dar atenção na questão das autarquias, está a brincar, tipo que vai ouvir as pessoas, mas não estão a ouvir a pessoa. A morosidade na aprovação das leis. Leis, o pacote legislativo autárquico está desde o ano passado a ser discutido na Assembleia e não há avanços nisso. Não há avanços por quê? Porque não há vontade política para se aprovar aquelas leis. E o Nuno disse aqui novamente, e eu reitero, a questão do PIN. Eles estão aí a fazer obras a nível dos municípios com vista a ludibriar os munícipes, que eles fazem alguma coisa quando nunca deram valores à questão dos municípios. Há uma toda necessidade das pessoas se afirmarem. As pessoas têm que mostrar em que lado estão. Se continuarem a aplaudir as atrocidades do João Lourenço, nós estamos a recuar o nosso país. Nós não podemos admitir que o senhor venha aqui falar de democracia quando temos um tribunal que serve de bloqueios para partidos políticos como para já. Um tribunal constitucional que não permite que os deputados fiscalizem os atos do Poder Executivo. Que brincadeira é esta, afinal de contas? Como é que nós temos um presidente, os angolanos a passarem fome, ele está preocupado a construir uma CNE? CNE é prioridade. Como é que nós vamos nos preocupar com a construção da CNE quando essa própria CNE não apresenta credibilidade? Ainda por cima nos metem um corrupto num lugar desse onde devia ter lá uma pessoa com idoneidade. O que é que o João Lourenço quer realmente? Um recuo à ditadura? Hein? Os sinais estão aí óbvios, os sinais são óbvios de recuo estratégico à ditadura. E nós, os jovens, não podemos permitir que este país volte à ditadura. Temos que fazer todos os possíveis para impedir que Angola se torne uma ditadura. E só agindo, só atuando à luz da cidadania, da participação política, nós podemos fazer melhor. Começar a criticar aqueles aspectos negativos que ele vai apresentar nos seus discursos, a falta de coerência nas suas palavras, a falta de compromisso pátrio, porque não há compromisso pátrio, fala de corrupção, que está a combater a corrupção. Nós temos o Jobe Capapinha, as pessoas estão farto de denunciar que aquele senhor é um gatuno, um corrupto que está lá no Kwanza Sul e não consegue resolver os problemas. O cunhado, como é que é, o compadre dele lá na província de Malange, o Quatacanawa, também um outro gatuno, o povo lá está cansado, já se fartou de dizer que o Quatacanawa não merece ser governador daquela província, mas esses não são exonerados. Na Lunda Norte também temos um outro governador corrupto ou incompetente, porque o senhor até é competente lá na área dele de saúde, onde formou-se, mas o senhor não entende nada de política. O senhor Ernesto Mangala também é uma pessoa que tem que ser afastada já do cargo, para o bem do país. Então, são esses aspectos que eu acho que são muito relevantes. E também no âmbito do combate à corrupção, existem casos que nós temos que ser franco. O senhor Higino Carneiro é um corrupto, está lá, sentado com o senhor João Lourenço. O senhor Manuel Vicente é um outro gatuno, todo mundo sabe, está cheio de processos em Portugal. Nós temos que. Isso é que seria o combate à corrupção. Afastar-se dessas pessoas que não têm ficha limpa, e quase todo mundo no MPLA não tem ficha limpa, e dar início a um processo diferente de país. Nuno, não sei se gostaria de acrescentar alguns aspectos, mas depois eu gostaria de falar contigo sobre uma estratégia de forçar essa gente do MPLA, para ver se fazemos um novo contrato social.
Ok. O que eu rapidamente devo dizer é para o seguinte: tudo isso que está a acontecer, o atraso, a demora na aprovação do pacote legislativo autárquico, a manutenção em determinadas províncias de governadores com um historial de corrupção bastante evidente, a manutenção nas administrações municipais e provinciais, nos governos provinciais melhor, de responsáveis que, além de terem um registro bastante extenso de envolvimento em casos de corrupção, em casos de desvio de fundos e não só, também revelam, entre ano e passa ano, um grau de desnorte político muito grande. Eu tenho estado sempre a insistir que, de facto, nós estamos em presença, e o Hitler disse muito bem. O Hitler disse, bom, primeiro, o Hitler fala sobre a manutenção de gente corrupta, incompetente no aparelho governativo, mas ao mesmo tempo o Hitler fala sobre algo que na verdade responde a essa preocupação ou a essa aflição. É que na verdade o, o presidente da República, João Lourenço, revela cansaço à medida que os dias, as semanas e os meses e naturalmente os anos se sucedem. Isto falando evidentemente do tempo já decorrido desde que ele está à frente dos destinos do país como chefe de Estado e de governo. O MPLA, é preciso que nós, quando estamos a analisar o discurso do presidente do MPLA, que é o partido que governa o país, e o próprio discurso do presidente da República, devemos sempre ter em presença as seguintes linhas críticas de análise. Primeiro, o MPLA tem governado com a preocupação expressa ou implícita de, primeiro, garantir a sua manutenção no poder. Segundo, todo o processo de fragilização das instituições é consequência do tipo de governação que efetivamente tem sido levado a cabo ao longo dessas 4 décadas e meia decorridas desde a fundação do Estado. E mais do que isso, nota-se também, por outro lado, um problema que pouca gente está disposta a analisar, mas que é o seguinte problema: quem no MPLA efetivamente apresenta-se em condições para fazer diferente? João Lourenço está sem alternativas. O facto de João Lourenço estar sem alternativas reflete uma realidade trágica, a qual é preciso, sobre a qual, melhor dizendo, é preciso fazermos o necessário barulho para que as pessoas percebam de uma vez por todas que já não se trata mais de transmitir recados ao partido no poder a fim de que melhore o seu desempenho. O MPLA definitivamente não tem mais nada para melhorar. A natureza corrupta do MPLA, a natureza sinuosa do MPLA, traduzida numa governação baseada na corrupção, no saque, na fragilização das instituições e tal, simplesmente torna este partido inapto para reformar o país. João Lourenço está ali, nada mais, eu tenho insistido sempre nisso, para descomprimir o pesado clima político que ele encontrou ao tomar posse e, naturalmente, viabilizar a manutenção do poder por parte do MPLA. A reforma ou a mudança do país, as mudanças estruturais do país não constituem a razão principal da manutenção, ou melhor, da governação de João Lourenço. Revela-se desnorte, revela-se cansaço, revela-se uma espécie de estado de debate geral que evidentemente tem repercussões negativas sobre a forma como o país
como os cidadãos, melhor dizendo, sentem ou vivem o país real, que não é seguramente o país em que se encontra a casta, não é, que governa esse país, porque evidentemente essas pessoas vivem de forma luxuosa e olham o povo como se estivesse efetivamente a 1 milhão de quilômetros acima do solo. Hitler, está bem? Já podemos falar sobre a outra questão. Né? Sim, pode. Sobre que estratégias podemos utilizar para forçar um novo contrato social? Percebeste a ideia, né? Bem, considerando que o MPLA não é a solução, mas sim o problema, e isto evidencia-se pelo estado de tragédia social, econômica e até espiritual em que o país se encontra, 45 anos depois, temos de nos perguntar como tirar o MPLA do poder. Porque aqui não há essa história de estarmos aqui a tentar procurar, a tentar ver o verde no preto como se fosse possível. Nós temos de nos perguntar, a questão importante que surge é como tirar o MPLA do poder. Existem várias formas de conseguir isso. E aquela que tem sido habitual nos últimos, se quisermos, 150 anos, para a generalidade dos países do Ocidente, e nos últimos 30 anos para uma parte dos países africanos, tem sido o processo das eleições democráticas, processos em que os cidadãos decidem quem é que deve governar e quem é que, naturalmente, mais do que isto, deve ter o voto de confiança para gerir o país num determinado espaço de tempo. No nosso país, Angola, e como o MPLA é um problema, nós, e se quisermos contar de 2008 até agora, tivemos 3 eleições e todas elas foram fraudulentas. Ao MPLA, como o MPLA só tem como o projeto de poder do MPLA é muito mais importante que o projeto de sociedade, ou seja, governar para se manter no poder é mais importante para o MPLA do que governar para realizar os anseios dos cidadãos. É evidente que isso se traduz na forma como o MPLA se comporta quando se trata de criar as condições para as eleições. O problema dos angolanos em relação à questão das eleições, quanto à participação, quanto à consciência política, quanto a perceberem onde é que está o problema, já não se coloca assim tanto. Os cidadãos vão e votam. O problema é que a vontade dos cidadãos expressa nas urnas não é respeitada, porque o MPLA sempre faz fraude. Nós devemos ser como o rio, como a água. A água, quando se depara com um obstáculo à esquerda, e esse obstáculo, de facto, impede a sua passagem, depois de algum tempo, a água consegue contornar o obstáculo. Então, se os angolanos não conseguem mudar o quadro em sede de um processo democrático, porque foi falsificado pelo MPLA, porque as eleições se transformam numa encenação e depois é aplaudida pela comunidade internacional como sendo um processo justo, transparente, quando nós sabemos que não é. Como não é possível tirar o MPLA por essa via, porque controla a máquina? O MPLA tem estado a mostrar claramente que é motor daquela frase de Stalin, que o povo pode até votar, mas quem controla a máquina somos nós. O MPLA controla a máquina. Então, há as chamadas alternativas extraordinárias. E a primeira alternativa extraordinária, evidentemente, reside
na desobediência civil. Dizia Thoreau, grande filósofo da desobediência civil, e a quem muita gente considerava ou apontava o dedo como sendo anarquista, dizia ele que quando há ineficiência do governo, esse governo deixa de ser legítimo. Então, qual é o problema do MPLA? O MPLA, evidentemente, mesmo com aquilo que eu estou a dizer, e com certeza que a secretaria já está a acompanhar, vai depois fazer aqueles isolamentos, para, como sempre, dizer que estamos aqui a tentar preparar mais um golpe e tal. No entanto, o que nós temos cá em Angola é uma situação, muita gente não diz, porque muitos não dizem, não porque não sabem, mas tem medo. O MPLA, atenção, só vai sair através do desafio político, da desobediência civil, da não cooperação. Só vai sair através das vias extraordinárias. Claro, há dias atrás alguém me perguntou, mas como é que já vamos falar dessas vias, se efetivamente até parece que o presidente da República veio com uma nova filosofia, uma nova dinâmica? E a minha resposta é aquela que se baseia em olhar para os fatos. Quem é que está a dirigir a CNE? É uma figura corrupta que tem um processo na PGR, que é o antigo presidente da CNE de Luanda, que fez má gestão dos recursos da CNE, fez uma malversação com contornos pornográficos dos recursos dessa entidade, serviu bem, durante o tempo em que esteve na CNE de Luanda, ao mandamento, por assim dizer, do MPLA, no sentido de que tratasse de cuidar para que os resultados forjados em Luanda fossem aqueles que efetivamente dessem a vantagem ao MPLA. Agora está na CNE. Há uma insistência do governo quando o país tem casos de um número considerável de cidadãos que vai perdendo a capacidade de se alimentar todos os dias, ou seja, a fome aumenta. Numa altura em que a ordem de prioridade, à luz da realidade do país, indica que o governo deve fazer outra coisa, o governo está preocupado, porém, com a construção de uma nova sede para a CNE. E eu tenho estado sempre a alertar as pessoas que esta nova sede, esse projeto não deve ser visto apenas de um ponto de vista puramente arquitetônico ou em termos de pura engenharia civil. É muito mais do que isso. Há toda uma engenharia política subjacente a tudo isso, que se traduz em criar as condições adequadas para a CNE, instrumentalizada pelo grupo hegemônico, mais uma vez em 2022, e caso as eleições autárquicas ocorram antes, nas eleições autárquicas a fraude e acabar por se operar e o MPLA ter a maioria qualificada, tanto a nível dos municípios como, evidentemente, a nível do país em 2022. Não é? Então, está tudo ali. Não podemos olhar para isso apenas como uma preocupação legítima do governo, de dar melhores condições ou condições mais dignas à CNE. Tudo isso faz parte de uma engenharia política que visa, de fato, preparar a CNE não para fazer boas eleições transparentes, desenvolver um processo de preparação das eleições, de realização das eleições em condições adequadas, mas é para realizar o processo dentro da facilitar o alcance dos objetivos de tornar as eleições municipais e nacionais numa fraude que resulte em dar maioria qualificada ao MPLA, a mesma maioria que lhe tem permitido governar à vontade, a seu bel prazer,
sem qualquer tipo de oposição possível. É essa a questão que nós temos que ter em conta. Agora, é evidente que, e nesse âmbito de fazermos essa pequena observação, é evidente que podemos, né, ou podem os angolanos, enquanto povo, levar a cabo um esforço que pressione o poder público a de facto tornar a CNE numa instituição realizadora e cumpridora da lei. Podemos dizer que um objetivo zero ou um passo zero seria, evidentemente, pressionar o poder público para que efetivamente o presidente atual da CNE saia dali, porque ele não reúne o perfil adequado para a função ou para as funções, retirar da CNE, desfazer todo tipo de mecanismo que está a ser atualmente costurado para a fraude ser realizada, mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Não, nós sabemos que não vai acontecer. O Pelé até sabe, de forma bastante clara, que um cenário em que milhões de angolanos saiam à rua, paralisem o país, e só saiam à rua se a CNE de facto for reformada e adequada a um modelo republicano, que impeça que ela seja um instrumento para falsificar, fazer fraude eleitoral, falsificar a democracia no seu sentido mais lato. É evidente que, a menos que isto aconteça, isto vai continuar. E a minha experiência me diz que não vai haver povo nenhum nem ruas. Então surge aquela questão das chamadas alternativas especiais, e ir para uma outra direção. Porque ficar parado, ficarmos a olhar, não fazermos nada e simplesmente deixar que eles façam as coisas como quiserem, nos torna cúmplices dessa situação. Os angolanos, no tempo colonial, na primeira metade do século XX, começaram a empenhar-se para livrar Angola da colonização, livrar Angola de Portugal. Os angolanos, através dos diversos movimentos de libertação, venceram o medo, venceram o risco de efetivamente serem mortos para combaterem o colono, para combaterem a colonização, para acabarem com a colonização. É evidente que, tendo o MPLA se revelado efetivamente um mal para o país, o principal problema ao progresso do país, o principal obstáculo, é preciso tirá-lo do caminho. Como é que se tira do caminho? Tudo indica que pela via eleitoral não tem sido possível. Qual é o outro caminho? Se não sai pela via democrática instituída, sai, evidentemente, através daqueles mecanismos legítimos aos quais os cidadãos devem recorrer, sobre os quais já discorria há pouco tempo, antes de fazer essa observação. E esses mecanismos, esses caminhos, envolvem o desafio político, envolvem a desobediência civil, envolvem efetivamente, inclusive, é claro, a não cooperação. Porque o sistema está apodrecido, mas enquanto os cidadãos continuarem a sustentar o sistema, ele vai sempre ter formas de se manter. Só que a manutenção do MPLA no poder é igual ao adiamento do país. Nós precisamos perceber isso. Da mesma forma que a manutenção da colonização, do colonialismo português em Angola, representava a impossibilidade de Angola emancipar-se como Estado, a impossibilidade dos angolanos, os donos desta terra, melhorarem as suas condições de vida. Da mesma forma,
o MPLA, a manutenção, a continuação do MPLA no poder, representa a impossibilidade de os angolanos poderem ter dias melhores. O MPLA é um cancro que impede que Angola seja um país normal, número um. Número dois, impede que Angola seja um país onde haja justiça social. Ou seja, é um país extremamente rico, tem uma quantidade fabulosa de recursos naturais. E apesar de que esses recursos não são explorados na proporção desejada, os poucos que têm sido explorados têm produzido recursos financeiros, têm dado recursos financeiros suficientes para dar a cada angolano um nível de vida parecido com aquele que o governo da Nova Zelândia dá aos seus cidadãos, sem exagero. O problema está no MPLA. E enquanto o MPLA continua no poder, porque o MPLA não se vê a continuar a existir se não for mantendo-se no poder, Angola não irá a lado nenhum. Eu vou repetir para que fique claro que na impossibilidade do MPLA sair, porque tem havido fraude. Houve fraude em 2018, houve fraude em 2008, perdão, houve fraude em 2012, houve fraude em 2017. Em condições normais, João Lourenço não estaria a governar esse país. Tudo indica, pelas movimentações que têm sido feitas, por essa espécie de preocupação especial de a CNE ter um edifício próprio, que há que há em andamento aquela engenharia antiga, mas que está sempre digamos, a melhorar, de a fraude ser repetida a nível das autarquias e a nível das eleições nacionais. Como com eleições assim, como com a falsificação da democracia, com a falsificação das eleições, não é possível tirar o MPLA do poder, há outros mecanismos. Paralisar o país para que o MPLA deixe, caia, porque ele já está podre, a estrutura já está podre. Se os cidadãos deixarem de apoiar, deixarem de segurar, o que vamos ter é que, em pouco tempo, o MPLA vai cair. Agora, é evidente que também não estamos aqui a falar em termos, digamos, fantasiosos. É um processo, não é um ato, isso leva tempo. No entanto, estamos em 2020, para 2022 temos cerca de 2 anos. É evidente que ainda pode ser feito antes de chegarmos ao ponto extremo, temos ainda a possibilidade alternativa de sairmos todos em posição de povo e exigirmos que efetivamente as mudanças sejam feitas. E um dado interessante, a haver fraude, porque o MPLA pode recuar, o MPLA pode colocar o novo presidente da CNE, o MPLA pode inclusive desmontar uma série de aparelhos que já montou para viabilizar a fraude, e na última da hora, quando estivermos todos distraídos, o MPLA vai fazer fraude, e aí, mais uma vez, teremos o cenário de 2017, 2012, 2008, e naturalmente teremos aquela situação bastante desagradável, em que a oposição vai mais uma vez legitimar a fraude. É evidente que, para o povo, estamos em presença de uma situação insustentável, que requer a tomada de medidas também especiais, porque o MPLA tem adotado medidas extraordinárias para se manter no poder. O povo também tem de adotar medidas extraordinárias para tirá-lo do poder. Então, em resumo, nós temos que, nesse tempo que ainda temos pela frente até 2022,
temos o povo a pressionar as instituições do poder público para que a CNE seja efetivamente reformulada de acordo com aquilo que está na Constituição e não seguir uma agenda de grupo. E esse grupo sabemos que está corporizado no MPLA. Os partidos na oposição serem coerentes e consequentes, não aceitarem ir às eleições nas respectivas condições. Fora disso, não havendo essa possibilidade, é evidente que vem aqueles recursos. Não cooperação. A história dos 8 macacos que eram escravizados por um senhor esclavagista, que perceberam que se eles deixassem de trabalhar para o senhor, se deixassem de trabalhar para o senhor de forma unida, se conseguissem ir a criar condições, se preparassem e fossem embora, abandonassem a fazenda, não haveria como o senhor continuar. Isto de facto aconteceu. Porque quem apoia o sistema apodrecido do MPLA mantém-se ali, porque os cidadãos vão trabalhar. O polícia faz o seu trabalho, o militar faz o seu trabalho, o banqueiro faz o seu trabalho, o balconista, o funcionário bancário, vai lá. O professor faz o seu trabalho, porque o especialista, o técnico de telecomunicações faz o seu trabalho. E assim o sistema se mantém. Mas se as pessoas deixam, por um tempo consistente, de fazer o seu trabalho, quer dizer, deixam de cooperar, deixam de responder, nós não só vamos ter um regime que não vai ter tempo de ficar a marcar falta a este ou aquele, porque todos terão efetivamente deixado de cooperar, como ele, no espaço de pouco tempo, vai cair. É evidente que isso depende muito do grau de maturidade política da população, depende muito de uma disposição inteligente e, ao mesmo tempo, também, claro, extrema, de, evidentemente, as pessoas consentirem sacrifícios. Porque ao MPLA interessa apenas uma coisa: o poder pelo poder. Não vejamos João Lourenço como o reformador. Temos de tirar das nossas cabeças. É só olharmos para os últimos 3 anos, o que ele conseguiu fazer enquanto presidente da República. João Lourenço chegou, realizou uma série de atos enquanto chefe de Estado e de governo, conseguiu fazer aquilo que eu costumo chamar de conseguiu fazer a cabeça dos cidadãos, conseguiu convencer milhões de cidadãos de 2017 a 2018 com a ideia de que ele é o reformador. Os ânimos exaltados da população baixaram, a população relaxou, o MPLA ficou com fôlego para poder efetivamente arrumar-se, para, no quadro da sua agenda de se manter no poder, reiterar posição. O MPLA está agora mais confortável do que em 2017, do que em 2015. Porque, através dessa estratégia de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, mas uma estratégia que, na verdade, se traduziria em o presidente da República conseguir convencer com atos, com situações, com casos como o da prisão de Zenu, como evidência de que ele estava mesmo a reformar o país, desmobilizando os cidadãos, desmobilizando o estado de atenção e detenção dos cidadãos. É evidente que o MPLA conseguiu, de facto, mais uma vez, reposicionar-se, sair de uma posição desconfortável, estar numa posição diferente e estar ali a fazer o seu jogo para ver, evidentemente, em 2022, o mesmo quadro de sempre. Manter-se no poder com maioria qualificada.
em sede de eleições fraudulentas. Claro que o esclarecimento é fundamental. Até lá é preciso fazer um trabalho enorme. As pessoas devem entender, as pessoas precisam, os cidadãos da República de Angola, nós, angolanos e angolanas, precisamos entender que não será a comunidade internacional a vir fazer aquilo que é nossa competência legítima a fazer. Criarmos todos os mecanismos que temos à disposição para efetivamente derrubar o maior obstáculo ao avanço da Angola, que é o imperial. De resto, estamos aqui a discutir sobre a beleza, oportunidade ou não das palavras do Presidente da República é uma perda de tempo, é gastar tempo e energia. Nós sabemos que o MPLA não tem mais nada para oferecer a não ser a mesmice. Nós sabemos que no MPLA já não há alternativas. João Lourenço, inclusive, tem estado a nomear militantes do partido mais jovens, o que para alguns observadores significa que ele está, digamos, a preparar o MPLA para o futuro. Mas é preciso lembrar que é o MPLA. Mesmo esses jovens já têm a lição bem estudada. O MPLA está a trabalhar para efetivamente garantir a sua manutenção no poder e por isso é que nós vemos uma nomeação em cascata, ou seja, uma nomeação cada vez maior de jovens do MPLA, por isso não temos motivo de celebrar tanto, para ocuparem cargos ministeriais. Estes jovens estão a ser paulatina e eficientemente bem orientados pela geração mais velha, no sentido de manterem a escola política do MPLA, através da qual se tem conseguido manter no poder. O MPLA é um cancro, e nós sabemos que um cancro, se não for devidamente tratado, se não for eliminado, extirpado, a pessoa acaba por morrer. Da mesma forma que a manutenção do MPLA no poder representa, evidentemente, a paralisação do país. Angola está parada no tempo e no espaço. Quem viaja para municípios tão próximos daqui de onde estou, como, por exemplo, os municípios do município do Cavenga, mesmo aqui onde eu me encontro, o estado de desenvolvimento social é de tal maneira deprimente que a pergunta que se faz é a seguinte: onde é que os sucessivos governos do MPLA estiveram nos últimos 45 anos? Então, nós não temos cá uma governação preocupada com o cidadão, nós temos uma governação preocupada em resolvendo alguns problemas, ou melhor, resolvendo-os sem os resolver, acabar por efetivamente termos um quadro em que o MPLA se mantém no poder, porque a estratégia é clara: prometer sem prometer, governar sem governar, resolver os problemas sem os resolver. E é evidente que isso tem se repercutido ao longo das décadas. Que em 1975 a maior parte dos cidadãos tinha problema de acesso à água potável. Em 2020, a maior parte dos cidadãos tem dificuldades de acesso à água potável. Quer dizer, o que é que melhorou? Nós, em 2020, estamos a discutir o problema de acesso à água, de acesso à energia elétrica, de acesso a um serviço, a um serviço de saúde de qualidade e acessível a todos. Nós estamos ainda preocupados em 2020, no 20º ano do século XXI, com problemas que a maior parte dos países sérios já ultrapassaram a coisa de 200, 100, 50 anos. E se estamos preocupados com problemas dessa natureza, quando é que vamos começar a dar atenção a outros problemas? Quando é que vamos começar a nos preocupar com o desenvolvimento científico da Angola? Com o desenvolvimento tecnológico da Angola? Com a criação de uma cultura política em que a ética, o espírito de serviço ao povo
sejam efetivamente parte da caracterização de qualquer e todo político que emergir, não importa em que partido e se de espectro ideológico da direita ou de esquerda, centro-esquerda, centro-direita. Então nós estamos parados, não há efetivamente um norte que nos permita olhar para o MPLA e dizer que sim, vamos avançar, o presidente tem que nos ouvir, uma crítica aqui, uma crítica ali, vamos conseguir chegar lá. Ou alteramos o quadro atual, obrigamos o regime a fazer a CNE funcionar como deve ser, ou do contrário, vamos continuar a ter o MPLA no poder porque as eleições serão falsificadas, ou seja, haverá fraude, ou então vamos para o desafio político, a desobediência civil e, evidentemente, a não cooperação. Porque, de outra forma, estaremos só a enganar a nós próprios e nada mais. Nada mais. Tarde ou cedo, vamos nos ver mais uma vez numa situação de estarmos a reclamar por problemas que tivemos a possibilidade de evitar ou resolver antes. Isla. Disseste bué de cenas interessantes, bué de cenas. Eu gostaria de rebater algumas, ou seja, dar mais um contributo naquilo que você já foi dizendo. É, nós temos alguns países vizinhos e que são bem próximos a nós, como o caso da Zâmbia, que é um dos países mais pobres do mundo. Mas é surpreendente que o povo da Zâmbia não costuma vir em Angola, por exemplo, na busca de melhores condições de vida, de educação, de não sei o quê. A Zâmbia é um dos países mais pobres do mundo. Lá não tem petróleo, lá não tem diamante. A única coisa que ajuda aquele povo é a agricultura e a produção de. Como é que é? Criação de gado. É a única coisa que ajuda aquele povo. E aquilo é que se diz que é governo. Por quê? Porque o governo é aquele que faz todos os possíveis para minimizar os problemas da sua população. O que nós temos em Angola é um conjunto de é um bando de incompetentes. Nós temos petróleo, temos diamante, temos madeiras, temos ouro, temos uma série de coisas, até temos caminhos de ferros estratégicos e que, mesmo sem explorar os recursos naturais de Angola, nós podíamos sobreviver. Como? Por intermédio do mar, por intermédio do caminhão de ferro, as taxas que são pagadas, os impostos, não sei o quê, podíamos viver. Mas nós temos tudo isso e não conseguimos ter ou dar boas condições ao povo. Porque, por um lado, por falta de interesse, as pessoas que dirigem Angola têm nacionalidade duvidosa, nem sei se saíram aonde, esses tios do burrão político, do Comitê Central, que eles são angolanos de... como é que é? Usam simplesmente a nacionalidade angolana para conseguir privilégios. Porque senão, esses privilégios aí de terem carro a qualquer momento, de ter casa a qualquer momento, de abusar com dinheiro, com os fundos públicos. Porque eles têm um outro país onde vão lá, roubam dinheiro de Angola, levam nos seus outros países, na Cuba, em Cabo Verde, em São Tomé, em Portugal, todas essas paradas aí onde esses membros da estrutura apodrecida têm as outras nacionalidades, onde levam a vida a sério, onde eles sabem que quando vão lá eles tratam com dignidade. Mas em Angola eles não conseguem fazer aquilo que eles têm, no, que eles têm lá nos seus outros países, até Katanga e tudo, porque no MPLA está cheio de catangueses. E todo mundo sabe disso. É pra, isso aqui é que demonstra a falta de interesse de resolver os problemas de Angola. Muitos do MPLA têm dupla nacionalidade. Lá num outro país deles, Cabo Verde, as eleições autárquicas foram implementadas sem obedecer à lógica do gradualismo, mas em Angola eles querem que seja obedecida a lógica do gradualismo. Em São Tomé, há dirigentes angolanos que pegam dinheiro de Angola, estão a criar um hospital, um laboratório de malária em São Tomé.
Se em Angola o povo está a morrer também com malária, o povo em Angola está a sofrer essas doenças que está relacionada com a questão de saneamento básico. Você pega essas condições, leva lá no teu outro país como se, em Angola vivem animais, ou estão no laboratório, ou estão num garimpo, em que vão lá, trabalham, depois vão-se embora. Eu não considero o MPLA como um governo, o MPLA é uma máfia, porque governos são aqueles que nós temos na Zâmbia, onde o governo faz todos os possíveis para resolver o problema do povo. Governo é aquele que nós temos, por exemplo, na Costa do Marfim, que eles só têm cacau, mas conseguem fazer com que o povo sobreviva fruto dos lucros desse cacau. O orçamento geral do Estado é criado à base do cacau. Até em Portugal não tem riquezas tal como nós temos, mas o povo não vive o nível de miserabilidade que vive o povo angolano. Portanto, há uma necessidade de nós nos engajarmos, de nós lutarmos pelos nossos direitos. Se nós não lutarmos pelos nossos direitos, nós vamos continuar a ter os nossos direitos espezinhados. Nós estamos a ser neocolonizados e os colonizadores estão aí com instituições de faz de conta, com instituições que não trabalham patavina nenhuma, que estão simplesmente aí como instrumentos de manutenção do poder político. Eles não estão preocupados com outra coisa a não ser o poder político. Então há uma necessidade de nos envolvermos cada vez mais nos problemas do nosso país. Nuno, já estamos a chegar na reta final. Sim, em relação ao que disseste, nada mais a acrescentar, eu gostava só de chamar a atenção ao seguinte: quando se trata de analisar problemas do país, sempre naquele esforço orientado de procurar soluções, devemos, enquanto cidadãos desta República, ou do que nós pretendemos ou entendemos como República, perceber de uma vez por todas que não se trata de. Não é trabalho de alguns essa ideia de que mudar esse país, entrar no ringue para lutar a favor da evolução, do progresso desse país, é trabalho dos políticos, é trabalho dos ativistas. Essa é uma ideia falsa, porque Angola é feita por pessoas. Né? Esse país é habitado por cerca de 30 milhões de habitantes, né? Considerando a taxa de crescimento natural. E é evidente que esses milhões não devem, estou a falar dos adultos, ficar parados, estatelados ou posicionados em cima do muro, como se efetivamente os problemas que têm sido provocados pela não governação e pela má governação do MPLA fossem só sentidos por alguns. Não são apenas ativistas que sentem o problema da governação do improviso, não são apenas ativistas que percebem que ao MPLA interessa apenas o poder pelo poder, não são apenas os ativistas, os políticos que percebem e sentem a água potável que não chega aos cidadãos, ou seja, a dificuldade de acesso à água potável, não são apenas os ativistas e os políticos que, em resumo, sofrem. Quem sofre é cada angolano que não foi favorecido pela estrutura de desigualdade, pela fábrica de desigualdades que o MPLA montou em 75 e que todos os anos faz vítimas econômicas e até, é claro, vítimas no mais literal sentido da palavra. Muitos angolanos morrem por causas evitáveis, perfeitamente evitáveis, porque se houvesse efetivamente investimento adequado às necessidades dos cidadãos, se o processo de investimento público fosse municipalizado, ali nós teríamos um país diferente. Nós não temos, porque a UMPLA não interessa fazer mudanças significativas que tornem Angola um país onde se viva bem, porque o MPLA precisa do caos social, o MPLA precisa da tragédia para efetivamente conseguir se manter no poder.
com um país onde os critérios para um partido manter-se no poder sejam aqueles que são seguidos noutras realidades, é evidente que isto não interessa ao MPLA, porque para o MPLA é importante que as condições continuem assim, é importante fingir que há um esforço para resolver esses problemas, para que o povo continue nessa espécie de prisão psicológica em que, ora, têm alguns problemas dirimidos ou, ou minimizados, ora, esses problemas, simplesmente por não serem de facto resolvidos, voltam a evidenciar-se, para não falar daqueles aos quais não se dá nenhuma atenção, e é assim que entra ano, sai ano, entra década, sai década, o MPLA vai se mantendo, porque enquanto o povo for pobre, enquanto o povo continuar preso na cultura de que é melhor deixar as coisas como estão e se contentar com as pequenas coisas, através das quais o MPLA tem estado a distrair os incautos, é claro que é impossível falarmos de mudança. Tudo começa com o cidadão, tudo começa com quem está a nos ouvir. Tirarmos da cabeça essa ideia de que o problema da Angola deve ser resolvido pelos políticos, pelos ativistas. Não. Cada cidadão deve se sentir e se sente dono desse país. E então, quando algo está em perigo, o dono intervém para salvar o que é seu ou para proteger o que é seu. Então, cada angolano deve fazer aquilo que estiver ao seu alcance para, evidentemente, contribuir a fim de que consigamos, de uma ou de outra forma, nos vermos livres desses problemas que nos apoquentam 45 anos depois. E o primeiro desses problemas que deve ser eliminado chama-se MPLA, no topo da lista. É o MPLA que está lá no topo da lista dos nossos problemas. Uma vez eliminado esse problema, e nos certificando de que o novo partido, a ocupar a cadeira, o cadeirão do poder, faça o seu trabalho como deve ser, é evidente que teremos um outro país. Com o MPLA, repito, com o MPLA, Angola não irá a lado nenhum. O MPLA é um cancro que impede que Angola seja um país normal, que impede que os cidadãos, os angolanos, cheguem a viver de forma digna e condigna no seu próprio país. Hitler. Ok, estamos então aqui. Eu gostaria de saber se gostaria de acrescentar alguma coisa ou se podemos anunciar. Nós amanhã teremos umas atividades. Amanhã será dia 1, né? Amanhã Sim, sim. teremos, amanhã teremos outra atividade. Vamos falar sobre autarquias com um professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. E depois da manhã, iremos falar novamente sobre as autarquias, a partir das 18 horas de Angola, com um autarca moçambicano, um candidato a autarca moçambicano, Eduardo Mondlane. E depois, no dia 4 iremos falar sobre autarquias novamente. A convidada é uma autarca, ela é mesmo autarca de Quelimane. E a outra convidada é uma professora que fala, que também professora de ciência política que entende de autarquia. Vamos trazer aqui a experiência de Moçambique relativamente à questão das autarquias e depois iremos procurar a experiência a experiência do Brasil. Já estamos a contactar algumas instituições relativamente a esta temática das autarquias. E, pois, embora que aqui a autarquia tenha um outro conceito, mas eles chamam de eleições para vereadores e para prefeitos. Aqui a autarquia são empresas, é um conceito bem diferente.
E depois vamos tentar entrar em contato com algumas organizações em Portugal para ver também se conseguimos falar sobre as autarquias. Em Cabo Verde também queremos das várias experiências, mas fora dessas experiências de países que falam português, eu aconselho os angolanos também a pesquisarem outra realidade, como a da África do Sul, tem um sistema de autarquia muito bom, são três dimensões. Tem autarquias do tipo A, autarquia do tipo B, a autarquia do tipo C. Esta é a melhor forma de autarquização de um país. Eu acho que essa questão do gradualismo que Angola quer optar é uma questão muito antiquada, uma vez que, ou seja, eles compreendem muito a questão das autarquias numa dimensão econômica. E o debate sobre as autarquias foi monopolizado por juristas. E a percepção deles é muito antiquada. Basearam-se numa realidade muito podre e que não seria bom para Angola. O que seria bom para Angola é, dentro, no quadro da nossa realidade, tentarmos criar uma forma de representação política a nível das localidades que visam a inclusão de todos no processo de autarquia. E isto não é preciso, não é só estar preocupado com o poder, é estar preocupado com a resolução dos problemas a nível das comunidades, a questão do saneamento básico, a questão da água, a questão dos hospitais, a questão da educação primária, a questão dos parques, dos desportos, todas essas coisas aqui que são atributos, ou seja, atribuições das autarquias que devem ser a grande preocupação a nível dos municípios. O João Lourenço não está a conseguir resolver grande parte dos problemas que nós temos em Angola, porque o nosso sistema presidencial é muito centralista. O presidente é o centro de tudo. E o mais agravante no meio de tudo isto é que o presidente não é eleito diretamente. Só para não falar, não é eleito diretamente, só para não falar da fraude. Ele é eleito por intermédio da fraude. Ele, se o João Lourenço não sabe disso, isso é problema dele. É porque não quer saber, é porque é burro, mas se não, ele é eleito por. Ou seja, ele só é presidente porque o partido dele fez fraude eleitoral. Se as eleições forem justas, transparentes mesmo, o senhor não passa. Nem o partido dele, porque todo mundo sabe que MPLA é um conjunto de gatunos e mais nada. Por isso é que não querem implementar as autarquias. Mas nessa questão das autarquias devem pensar. Não pensem muito no poder, pensem muito nas possibilidades de elegerem a nível dos municípios pessoas que vão resolver os problemas das comunidades, aquelas pessoas que vivem no município, que têm aquela relação de vizinhança e que serão que compreendem os fenômenos e os problemas sociais dos seus municípios que poderão ajudar a resolver este problema. Se essa for a percepção, então nós teremos boa autarquia e boa autarquia será muito bom para o povo e nada melhor do que isto. Nuno, gostaria de despedir-se de outra forma? Deixo tudo para ti. É só para me despedir e desejar boa continuação a todos e fazemos voto de que nos próximos desafios consigamos mais uma vez ser úteis a quem nos ouve, dando a nossa contribuição sobre o que nós pensamos do país e que caminhos devemos trilhar para esse país se realizar finalmente. Obrigado a todos. Ok, tá bom então. O Nuno despediu-se de nós. E fica então aqui o compromisso. Amanhã, a partir das. Não, antes das 18 horas, nós teremos um outro debate. Os ativistas do Mochico amanhã estarão neste canal a partir das 14 horas para discutir as preocupações daquela província lá no Mochico. Ou seja, vai ter jovens partidários e ativistas ou jovens apartidários vão estar aqui neste canal para discutir os problemas. Esta live que nós realizamos com o Nuno foi tudo espontâneo, não houve aqui premeditação, não tínhamos conversado antes, de repente surgiu a ideia e decidimos. E outra coisa, nós não estamos preocupados com o número de visualizações, as pessoas que vão visualizar esse vídeo. Nós estamos preocupados a partilhar, a trocar ideias, a trocar informações
com o pessoal. Então, nós estamos juntos. Esse vídeo vai ficar no meu canal do YouTube. Sempre que as pessoas quiserem dar uma olhada. E aproveito já fazer aqui uma publicidade. Subscrevem o meu canal do YouTube, lá tem muitos vídeos e sempre que colocar um vídeo vocês terão acesso, tá aí, Hitler Samusuco, é só subscrever e partilhar os vídeos que lá se encontram e vamos ajudar a crescer o canal, impulsionar o canal. E essa é a nossa forma de fazer ativismo nesse contexto de coronavírus ou de Covid-19. Temos que nos adaptar ao contexto e nós estamos aqui a nos adaptar ao contexto. Muito obrigado para todos que participaram desta live com comentários. Tem aqui a Isabel Ferreira, o Tomás Sankara, tem aqui a Maura Menucha, que tem estado sempre conosco. Muita garra aí. Ao Zola, ao Beto, que está, não sei se está na Indonésia ou em Portugal. Fez muitos comentários aqui. A Isabel Ferreira também, a Maura estiveram aqui a acompanhar, aqui o Fernando Martins, o Alberto Teixeira, mais quem? Kimbango Simão, temos mais aqui o Alberto Teixeira novamente, o Beto que comentou muitas vezes, e o Malcolm Cholani, são as pessoas que estiveram aqui a nos acompanhar, ao Catrogi, ao Catro do Projeto Agir, muito obrigado. Ao Gonçalves, também tem estado muitas vezes aqui. A Sheila tem estado aqui a nos acompanhar, muito obrigado, Sheila. Ao José Mussunda, que também tem realizado lives, entram também na página dele. Ele tem realizado muitas lives e é muito bom também ao Serafim, aqui com a imagem do Tivucu Vucu, ao Leonel Garcia, muito obrigado por nos acompanhar. E foi esta a nossa live sobre, ou seja, uma análise do discurso do senhor João Lourenço. Acompanha o discurso, está disponibilizado no site da Angop e provavelmente que se falou disso no telejornal. Desejo a todos boa noite.